Durante longas décadas, o carro elétrico marcou o ritmo e a própria história da cidade do Porto. E houve algumas linhas que foram particularmente populares. O caso, por exemplo, da linha número 7, que partia do centro da cidade e se dirigia até ao Amial e, posteriormente, mesmo até à Ponte da Pedra. Seja bem-vindo aos Caminhos da História. Já percebeu? É exatamente sobre os carros elétricos da cidade do Porto que vos iremos falar neste episódio e muito particularmente sobre a linha número 7, que deixou de funcionar em 1977, mas que nestes últimos meses se tem tornado particularmente badalada à custa de uma música que tem, enfim, registrado grande sucesso nos concertos ao vivo e também na internet. Uma música de autoria de Miguel Araújo, que se encontra aqui connosco e a quem desde já agradeço a disponibilidade. Quem também está connosco é o professor Álvaro Costa, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, um dos grandes especialistas portugueses nas questões da mobilidade e dos transportes públicos. Vamos ter seguramente uma conversa muito interessante à boleia do 7, mas primeiro vamos então conhecer a história e o percurso dessa linha histórica do carro elétrico do Porto. Até já! Foi há exatamente 110 anos atrás, mais precisamente em 1904, que o último dos carros americanos deixou de trilhar os carris da cidade do Porto. O carro americano era um transporte público em carris puxado por animais, que tinha iniciado a sua elaboração aqui no Porto em 1872. Durante décadas foi o transporte público por excelência da cidade. Mas, entretanto, os carros americanos foram começando a ser eletrificados, dando origem ao carro elétrico, que muito rapidamente se começa a popularizar. E, em 1904, as últimas linhas do americano iriam também elas ser eletrificadas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o americano que seguia até Paranhos, aquela que depois viria a ser conhecida como a linha número 7 e que posteriormente atingiria também São Mamede em Festa e também a Ponte da Pedra. Desafios, vimos conhecer essa antiga linha do 7. A linha número 7 foi das mais populares na história dos carros elétricos na cidade do Porto. Em 1958, a linha número 7 era responsável por praticamente 10% da receita dos serviços de transportes coletivos do Porto. E em 1958 estávamos a atingir o apogeu dos elétricos na cidade. Nessa altura, a rede de elétricos possuía mais de 80 quilómetros em carris. A linha número 7 foi também uma linha muito importante porque ligava o centro da cidade do Porto, ela tinha o seu início na Praça da Liberdade, a um dos lugares mais populosos e industriais nos arredores da cidade, a Ponte da Pedra. Há já muitos anos que a linha número 7 desapareceu, mas vamos, durante os próximos minutos, seguir o antigo trajeto da linha número 7.
foi, curiosamente, em 1977 que a linha número 7 deixou de funcionar. E por isso, hoje, refazer o antigo percurso do elétrico número 7 só mesmo a pé. Infelizmente, deixou de chover, o que nos vai facilitar este trajeto. Em boa verdade, se quisermos ser rigorosos, a linha número 7 só nasceu em 1912, quando a Companhia de Carris de Ferros do Porto passou a adotar a numeração para designar as várias linhas que explorava na cidade e nos arredores. Sim, a Companhia Carris de Ferros do Porto era a empresa que explorava os elétricos. É só em 1946 e após a municipalização que têm origem os serviços de transportes coletivos do Porto. Mas regressando à linha número 7, que passa a ter esta designação, como vos dizia, em 1912, é óbvio, no entanto, que a linha é muito mais antiga. Desde 1892 que o americano, tal transporte puxado por animais, se dirigia já para Paranhos e, como vos referi, em 1904 essa linha passa a ser eletrificada, dando origem ao carro elétrico que se dirige para Paranhos e só posteriormente para São Mamede em Festa. O percurso tinha início na Praça da Liberdade, subia aqui até junto da popularmente designada Praça dos Leões e depois fletia para a Praça Carlos Alberto, o local onde agora nos encontramos. Uma praça que sempre foi, durante séculos, um ponto nevrálgico quando falamos das questões da acessibilidade e dos transportes na cidade do Porto. Afinal, era daqui, da Praça Carlos Alberto, que por isso mesmo e durante muito tempo se chamava o Largo dos Ferradores, era aqui que tinham início duas grandes estradas, duas importantes estradas que ligavam o Porto ao norte do país. Por um lado tínhamos aquilo que é hoje a Rua de Sedufeita, que era o início de uma estrada mais litoral, ligando a cidade à Póvoa e a Vila de Conde e a Viana do Castelo. E depois tínhamos, por este lado, pela Rua das Oliveiras e pela Rua dos Mártires da Liberdade, tínhamos a antiga estrada que se dirigia para Braga. Ao passar aqui junto à Praça Carlos Alberto, cruzamos com um monumento que neste ano 2014 faz todo sentido voltar a evocar. O monumento aos soldados, conhecido particularmente à participação dos portugueses nesse grande conflito mundial que foi a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. Ao longo do percurso do 7, vamos cruzar pelo menos mais uma vez com uma outra evocação da participação dos portugueses na Primeira Guerra Mundial. Mas vamos então prosseguir o nosso caminho através da Rua das Oliveiras e da Rua dos Mártires da Liberdade, uma designação que pretende homenagear os liberais que, devido à sua tentativa de roubarem o absolutista Dom Miguel, acabaram por ser enforcados na Praça da Liberdade em 1828 e 1829. Mas para muitos portuenses, a Rua dos Mártires da Liberdade continua a ter a antiga designação da Rua da Sovela. Depois de percorrer a Rua dos Mártires da Liberdade, a linha do 7 atingia a Praça de Santo Ovídio, rebatizada como a Praça da República, após o que prosseguia pela Lapa. Passava junto à Igreja da Lapa e iniciava um percurso agora praticamente em linha reta até ao seu destino. Neste primeiro momento, o 7 percorria a Rua de Antero de Quental. É uma rua muito antiga, de resto faz parte dessa antiga estrada romana que saía do Porto e se dirigia para Braga. E o 7 percorria uma boa parte do seu percurso no leito dessa antiga via romana. E a Rua Antero de Quental tem, no entanto, esta designação só após a implantação da República. Sim, porque até aí esta rua era designada como a Rua da Rainha. Curiosamente, não sabemos muito bem que rainha era esta que este topónimo pretendia homenagear. Há alguns historiadores que defendem que, tendo passado a Rainha Santa Isabel, a esposa do rei Dom Dinis,
Muito provavelmente por esta estrada, durante a sua peregrinação para Santiago de Compostela, uma vez que sabemos que ela pernoitou no mosteiro de Lessa do Balio, que a designação de Rua da Rainha seria uma evocação de Santa Isabel. Há, no entanto, quem defenda que não, que muito provavelmente esta alusão à Rainha teria a ver com Dona Maria II e que o nome teria sido dado a esta artéria na sequência do cerco do Porto e da vitória dos liberais. Certo é que estamos numa rua que, no seu aspecto atual, é muito recente. Sim, porque, como podemos constatar aqui neste pormenor, a rua já andou lá por cima. Se repararem nesta casa algo estranha, muitas daquelas janelas já foram portas. Este era um local rochoso, repleto de grandes pedregulhos, um local de resto onde era conhecido por os ladrões se esconderem para assaltar os viajantes que por aqui passavam. E a zona acidentada foi só muito tardiamente, já no século XIX, regularizada. O leito da rua desceu e permitiu que a Rua da Rainha e depois Rua Antero Quental passasse a ser percorrida de uma forma bem mais facilitada, o que foi muito útil para o carro elétrico da linha número 7. Depois de percorrer a Rua de Antero Quental e descer a Rua do Val Formoso, a linha do 7 passava junto a uma área importante na história da cidade, a Arca d'Água. Hoje, e há já muito tempo, bem conhecida por este seu emblemático jardim. Mas a Arca d'Água está de facto muito ligada à história da cidade do Porto, apesar de durante também muitos séculos ser um local bem periférico, afastado a alguns quilómetros da cidade. Mas, como o próprio nome indica, era um sítio afamado como nascente de águas. Aliás, já no século XII, no famoso documento pelo qual a Dona Teresa, a mãe de Afonso Henriques, vai doar a cidade do Porto ao bispo, nessa carta de Couto, e ao descrever os limites da nova propriedade do bispo da cidade, a Arca d'Água é referida. É um sítio onde as suas águas são de tal forma abundantes que a partir dos finais da Idade Média e depois no início do Renascimento se começa a pensar que poderia ser uma boa solução para abastecer a cidade de boa água e água abundante. No tempo do rei Dom Sebastião, a Câmara do Porto pede mesmo ao monarca para se começar a desenvolver trabalhos que permitam conduzir a água desde a Arca d'Água até à cidade. Mas na altura o rei não se vai interessar e será só em 1597, já debaixo do domínio castelhano, com o rei Filipe II de Espanha, o primeiro de Portugal, que se dá início à construção desse aqueduto subterrâneo que ainda hoje conduz as águas aqui da Arca d'Água até ao centro da cidade do Porto. Mas é também aqui na Arca d'Água que, como há pouco vos referia, a linha número 7 se volta a cruzar com evocações da Primeira Guerra Mundial. É que, apesar de toda a gente conhecer isto como a praça, o jardim da Arca d'Água, a verdade é que a sua designação é Praça 9 de Abril, uma referência a uma famosa batalha em que o exército português participou durante a Primeira Guerra Mundial na Flandres, a Batalha de Lally, exatamente a 9 de Abril de 1918. Mas o 7 não ficava aqui, prosseguia até o Amial. Até 1910, o 7 não saía da cidade do Porto. A linha terminava aqui, no Amial, junto à Estrada da Circunvalação, que desde 1895 tinha definido os limites da cidade do Porto. Mas, a partir de 1910, o 7
prosseguia do Amial em direção a São Mamede em Festa. Mas, por vezes, alguns dos elétricos ficavam aqui no Amial e regressavam para a Baixa do Porto. Era uma outra linha, era o 7 com traço, dando indicação de que a viagem não era completa, não prosseguia até São Mamede em Festa e depois até à Ponta Pedra. Ficava-se aqui pelo Amial. Amial, um curioso topónimo que afinal nos evoca esse passado rural, campestre destas cercanias da cidade do Porto. Amial é um conjunto de amieiros. De resto, ainda hoje encontramos aqui relativamente perto a Quinta da Amieira, o que nos evoca bem esses tempos, enfim, em que estas cercanias da cidade eram de facto caracterizadas também pela sua cobertura vegetal. Amial, São Mamede em Festa. Vamos prosseguir a nossa viagem no 7. Estou aqui a gravar. Zona que registra um forte desenvolvimento demográfico e industrial na passagem do século XIX para o século XX, São Mamede em Festa vê com efeito em 1910 chegar aqui o carro elétrico, a linha número 7. Encontramos, de resto, no coração desta povoação, hoje cidade, o cruzamento com a Avenida do Conde, a avenida que nos conduz até à igreja de São Mamede em Festa, e do Conde porque foi exatamente o Conde de São Mamede em Festa que mandou erigir aquele templo. Mas aqui na Avenida do Conde encontramos também um busto de homenagem àquele que é seguramente um dos mais célebres mamedenses, não por nascimento, mas por residência, Abel Salazar. Esse famoso professor da Faculdade de Medicina, artista, pensador, pintor, e que utilizava muitas vezes o 7 para chegar até ao centro do Porto. Abel Salazar não vivia no centro de São Mamede em Festa, mas sim a cerca de 1 quilómetro de distância, num local que ainda hoje é caracterizado pela sua ruralidade. Aqui, o cientista, o artista, o humanista encontrava o sossego para as suas produções e para as suas investigações. Aqui, nesta casa que há já muitas décadas está transformada na Casa Museu Abel Salazar, um espaço museológico tutelado pela Universidade do Porto. Um espaço onde podemos, de facto, desfrutar das produções deste homem tão multifacetado. A estrada por onde passava o 7 ficava a poucas dezenas de metros de distância da casa de Abel Salazar e o mestre utilizava muitas vezes essa linha para as suas ligações à cidade. E conta aqui alguma tradição local, e isto tem muito a ver com o espírito solidário de Abel Salazar, que não raras vezes, quando ia apanhar aqui, muito próximo de sua casa, o elétrico, Abel Salazar se cruzava com um contínuo que trabalhava também na universidade, que era aqui seu vizinho. E Abel Salazar era incapaz de tomar o elétrico, vendo que o contínuo prosseguia a pé a sua marcha, e acompanhava o funcionário da universidade a pé até ao centro do Porto. Mas nesta altura estará provavelmente a perguntar, mas então o elétrico não tinha ficado em 1910 no centro de São Mamede em Festa? É verdade que sim, mas muito pouco tempo depois, apenas 2 anos depois, em 1912, a linha número 7 iria ser prolongada um pouco mais, até aquele que era, na época, um dos lugares de referência no que ao lazer diz respeito aqui na grande região do Porto, a Ponte da Pedra. Deixamos para trás São Mamede em Festa, dirigimos-nos para Lessa de Balio e descemos até ao vale onde corre o rio Lessa. E uma das melhores provas de que continuamos a trilhar, seguindo o antigo percurso da linha número 7 do elétrico, que continuamos a trilhar
a antiga estrada romana que se dirigia para Braga. Uma das melhores provas é este belíssimo monumento, a Ponte da Pedra, que na sua origem se trata efetivamente de uma ponte romana. Este é um local que desde o século XIX se tinha tornado um local de eleição no que as questões do recreio e do lazer diziam respeito. Durante todo o século XIX tinha sido mesmo um sítio de um destino aristocrático, burguês. Era para aqui que se deslocavam os janotas, os dandies, os homens de negócio. Aqui, na Ponta Pedra, onde havia uma série de hotéis, de pousadas e de belos restaurantes. Um ambiente muito burguês, aristocrático, que nos foi muito bem descrito, por exemplo, por Camilo Castelo Branco. Ele próprio aqui se deslocava repetidamente. E tudo devido à beleza das margens do rio Lessa. Aqui se passeava, se piquenicava. E todo este ambiente propício ao lazer vai começar a popularizar-se a partir do início do século XX. E a chegada do elétrico à Ponte da Pedra, ao mesmo tempo que, entretanto, se tinham conquistado o direito ao descanso semanal, ao domingo, faz com que se assista a uma proletarização da Ponta Pedra a partir da década de 20 do século passado. A Ponta Pedra passava a tornar-se num destino absoluto para o recreio das gentes da cidade. Um mundo imenso de portuenses desaguava na Ponta Pedra, particularmente ao domingo, e utilizando para isso a linha número 7. Uma linha que continuaria durante mais de 50 anos a chegar até este local. Em 1948, iria surgir um novo meio de transporte público na cidade do Porto, o autocarro. A primeira linha começa a funcionar a 1 de abril desse ano de 1948, liga o centro da cidade ao Carvalhedo. Isto irá ditar uma concorrência com o elétrico. É verdade que o apogeu do carro elétrico, da rede dos elétricos na cidade, é atingida na década seguinte, na década de 50, mas a partir dos anos 60 e muito especialmente na década de 70, o autocarro definitivamente vai se impor ao carro elétrico. As linhas dos elétricos vão sendo diminuídas ou acabam mesmo por desaparecer. Foi o que aconteceu com a linha número 7. Em 1975, o 7 deixa de ir à Ponta Pedra. Fica-se pelo Amial e, 2 anos depois, em 1977, terminava a linha número 7, aquela que tinha sido uma das mais populares linhas do elétrico na cidade do Porto. E, depois de 77, muitas outras linhas do carro elétrico acabariam também por desaparecer. O elétrico, no entanto, permanece como uma memória incontornável do Porto e dos portuenses, associada a muitos episódios, a muitos ritmos, a muitas imagens. É o caso dos característicos ruídos do elétrico, o tim-tim do puxar do sinal sonoro que indica que se deseja sair, as histórias em torno do trinca, o funcionário que obliterava os bilhetes. Tudo isso faz parte da memória da cidade. Felizmente, o elétrico permanece nos nossos dias como uma referência, como uma marca patrimonial do Porto. Continua a ser um dos motivos que atrai a atenção dos turistas que se dirigem para a cidade. As linhas atuais do elétrico, que de resto percorrem alguns dos locais mais emblemáticos, turísticos e patrimoniais da cidade. Lugares repletos, afinal, de muitas outras histórias, quiçá outras lendas, seguramente outros caminhos da história.
São de facto muitas as histórias que se podem contar a propósito dos carros elétricos na cidade do Porto, incluindo também a linha número 7, essa linha que vem sendo cantada pelo Miguel Araújo nestes últimos meses, mas já lá vamos. Recordo que tenho comigo aqui em estúdio dois convidados para nos ajudar a falar um bocadinho sobre as memórias, sobre a vivência dos elétricos na cidade do Porto, nomeadamente o professor Álvaro Costa, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Foi lá que se licenciou, obteve também o mestrado em Transportes pelo Instituto Superior Técnico, o seu doutoramento numa universidade do Reino Unido, Loughborough. Tem um vasto currículo ligado às questões da mobilidade e dos transportes, foi consultor de variadíssimas organizações e empresas públicas. Na Faculdade de Engenharia, no Departamento de Engenharia Civil, além de docente, é também responsável pelo curso de Gestão de Operações em Transportes Públicos e é o coordenador dos doutoramentos em Transportes. E conhece bem a realidade dos elétricos da cidade de Porto, até porque foi administrador da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto entre 1997 e 2002. O nosso outro convidado, como já aqui fiz referência, é o Miguel Araújo, o homem que tem cantado o Sete e muitas outras coisas. Músico, nasceu em 1978, ou seja, um ano depois de ter desaparecido o Sete, e já iremos falar sobre isso. Ficou particularmente conhecido como integrante da banda Os Azeitonas, desde 2002, mas já tocava desde 1989 em bandas como os Yellow Lelo, os Tzé Tzé. Além de tocar baixo e depois guitarra com os Azeitonas, passa também a cantar e a compor. E tem sido o responsável, o compositor de uma série de sucessos dos últimos anos. Recordo-vos, entre outros, Os Maridos das Outras. E, curiosamente, os meios de transportes têm-no influenciado, digo eu, porque outro dos seus sucessos é Anda a ver os aviões, não entres nesse comboio amor, e agora o Trinca do Sete. Bom, feitas as apresentações, começava pelo professor, com uma pergunta que eu sei que provavelmente daria resposta para ocupar aqui o resto do programa todo, mas apelo ao seu poder de síntese. Professor, qual a importância que o carro elétrico tem na história dos transportes, nomeadamente aqui na cidade do Porto? Muito boa tarde. O elétrico foi que democratizou o transporte público. Portanto, é com o elétrico que a tarifa deixa um valor que a classe trabalhadora passa a poder pagar e, portanto, a partir desse momento, o crescimento da procura é praticamente exponencial. Portanto, enquanto nós tínhamos o americano, a maior parte das pessoas não podia pagar. É engraçado aquela história do Abel Salazar e do funcionário, porque aí já era o elétrico, portanto, em princípio a tarifa já era mais acessível. Mas é engraçado que no Porto não acontece, isto é generalizadamente pelo mundo, no Porto é um bocadinho diferente, portanto a introdução do elétrico em 1895, com essa introdução não temos um crescimento da procura logo exponencial. Portanto, foi aos poucos que a procura foi crescendo. Portanto, o elétrico estruturou o território e, portanto, veio tornar o transporte coletivo democrático, o transporte de massas, mas aqui foi mais lento. E agora, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer ao Miguel Araújo, que é, de facto, como é que um homem que nasce em 78, portanto, e que já não conhece o Sete, que recordações é que o Miguel tem dos elétricos na cidade de Porto? Recordações pessoais? Tenho alguma. Que linhas é que usava? Onde eu até aos meus 10 anos vivia em Águas Santas. Eu não me lembro de haver muitos elétricos por lá. Era o trolley, que era assim uma derivação, um misto já entre o elétrico e o autocarro, mais ou menos. Mas ali eu acho que não havia mesmo elétricos ali para aquela zona. A Avenida Afonso Henriques, não sei o quê. Era sempre trolley. E depois a recordação que eu tenho era a corrente desengatilhar e um trânsito danado ali naquela zona, aquilo depois nunca mais saía do sítio. E quando eu fui viver para o Porto, foi em 90, e eu calhei de ir morar mesmo ao pé da minha escola e ia para lá a pé, por isso eu não fui grande utilizador de elétricos na minha vida. A última vez que andei de elétrico, é engraçado ter dito isso da tarifa acessível, foi quando estava em Lisboa para aí há 2 anos e estava lá os meus pais e a minha irmã e o meu cunhado e éramos para aí 7 ou 8 e usamos o elétrico não como uma viagem turística, que é a utilização que lhe está confinada hoje em dia, não é? Parece. Mas era porque íamos mesmo para um certo sítio e o elétrico ia lá passar, então nós usamos mesmo como meio de transporte. Fomos lá
apertados entre os turistas todos, os estrangeiros, e ficou caríssimo, um balúrdio. Depois fizemos as contas e tinha sido muito mais barato ir de táxi. Por isso a ideia que eu tenho do elétrico hoje em dia é simplesmente um objeto turístico de passeio. É curiosa essa sua referência, porque de um transporte que de facto era popular, e ele hoje, fruto do seu aproveitamento turístico, se calhar volta a ser uma coisa um pouco mais... Para o número de pessoas que nós éramos, aquilo foi bem mais caro do que chamadas de táxi. O Miguel Araújo, portanto, como disse, nasceu na Maia, viveu os primeiros anos na Maia, depois quando veio para o Porto vai viver para o Amial, curiosamente, o sítio onde passava o CET, mas não conheceu o CET. A escola onde eu andava quando vivia em Águas Santas era no Amial, depois fui para um liceu, vim viver ali para a zona da Foz, e o liceu onde eu andava era o Garcia da Horta, e morava lá pertinho, por isso. Então via passar o elétrico na Avenida da Boa Vista? Via, claro, sim. E havia ainda muito hábito, amigos meus que iam tipo à pendura lá atrás, ainda havia essa prática. Só que eu morava pertinho por si a pé. Claro. Eu sempre fui muito bem comportado, por isso não fazia nada. Não andava à guna, como se dizia no elétrico. Professor, esta questão da mobilidade dos elétricos, do transporte público, condiciona e tem um papel importante no próprio desenvolvimento das cidades, no caso do Porto, de forma evidente. Claro. A questão do urbanismo, da próprias, enfim, movimentos demográficos. O elétrico tem um papel nisso também? O elétrico tem. É preciso dizer que o metro do Porto, o equipamento é um elétrico. É um elétrico moderno. Nós aqui chamamos metro, mas em todas as outras cidades lá fora que têm equipamento semelhante chamam elétrico. Portanto, aquilo é a modernização do elétrico antigo, em termos de equipamento. E, de facto, também para o Porto foi uma revolução na forma das pessoas se deslocarem. Portanto, estes modos de transporte são fundamentais para as pessoas pouparem tempo e, portanto, normalmente as cidades que os introduzem têm uma revolução na economia pública. Portanto, as pessoas passam a ter muito melhor qualidade de vida do que as cidades que não os têm. Há muitas cidades que introduziram o que eles chamam agora o light rail, ou tramvia, ou tram, ou aqui chama-se metro, e de facto foi com estes modos de transporte que o transporte público ganhou outra vez um novo dinamismo e as pessoas passaram a poder se deslocar perdendo muito menos tempo no seu dia-a-dia. Isto é fundamental para o funcionamento de uma cidade. A questão dos transportes. Eu, por exemplo, lá há pouco na peça, e a propósito ainda do elétrico, falava da proletarização, por exemplo, de espaços até aí de alguma forma inacessíveis e que com o elétrico passaram a ser muito mais vulgarizados, não é? Claro, e a acessibilidade de transportes é fundamental. Portanto, os lugares que têm transportes de qualidade acabam por depois também ter o resto tudo de qualidade, digamos. Portanto, os investidores começam a procurar esses lugares, portanto, porque é mais fácil viver nesses lugares, as pessoas deslocam-se mais facilmente e acabam por procurar esses lugares. Portanto, isso faz-me lembrar, por exemplo, e agora voltando novamente para os dias de hoje, que os espaços, alguns até considerados um pouco periféricos e pouco valorizados, mas que passaram a ser servidos pela linha do metro, de um momento para o outro, valorizaram imenso, não é? Claro, porque isso é fundamental. Uma pessoa que quer é a acessibilidade, poder se deslocar facilmente, e de facto o metro é mesmo uma opção para as pessoas deixarem o carro em casa e, portanto, não só para a localização da habitação, mas para a localização de empresas também é fundamental, porque é mesmo uma boa opção. As pessoas passam a perder menos tempo e, portanto, passam a procurar esses espaços, porque aí pode-se criar densidade, porque nunca há problemas de congestionamento. O metro tem imensa capacidade de transporte de pessoas, ao contrário do veículo individual. E esse fenómeno já se tinha notado com o carro elétrico, não é? O início. O início do carro elétrico, na maior parte das cidades, o que permite é as pessoas saírem da cidade e passarem a viver na periferia. Portanto, basicamente, quando o elétrico aparece, normalmente aparece por volta do ano que apareceu no Porto, em 1895 até 1900, nas cidades europeias. Coincidentemente com a entrada do primeiro automóvel em Portugal, não é? Sim, precisamente. E, portanto, nessa altura, há muitas pessoas que se mudam do centro da cidade para a periferia. E, portanto, é nessa altura que, de facto, há um grande aumento da procura. No Porto não aconteceu muito isso, aliás, nós vimos agora São Mamede, é que as fábricas e a população já estavam relocalizadas. Portanto, o elétrico veio dar acessibilidade e mobilidade às pessoas,
mas não houve aquele boom de crescimento que existiu nas outras cidades, porque basicamente que as pessoas saíram da cidade porque não tinham condições de habitabilidade no centro. Aqui foi um bocadinho diferente, o processo foi mais lento do que é normal. Miguel, há bocado quando estava a apresentá-lo, falei-lhe se calhar tinha alguma obsessão com os transportes. Anda a ver os aviões, não entres nesse comboio amor, trinca do set. Sim, eu até estava a pensar nisso. E nas músicas, o narrador do Anda Comigo Ver os Aviões não chega a andar no avião, está simplesmente a vê-los de fora. O Não Entres Nesse Comboio Amor, como o próprio nome indica, é um convite a não andar com a rapariga, não se ir embora. E nesta do Pica do Sete, não sou obviamente eu a falar, porque a história é uma miúda, é contada a paixão de uma miúda pelo revisor do elétrico, por isso naturalmente não sou eu. É uma música no feminino, por isso eu pessoalmente não estou muito mas a verdade é que os transportes... comprometido com os transportes. mas aparece muito, de facto. E porquê o set? Por uma questão de sonoridade, o Miguel não conheceu o set, não é? Não conheci o set e quando fiz a música, a ideia, nem me lembro quando é que me apareceu a ideia para a música, mas foi a brincadeira, a pica que o Pica do Set me dá, foi. Então, e o set por nada, eu até depois fui para a internet investigar o que é que seria do set e não me apareceu nada, também não, confesso que não escavei assim muito, mas pelo menos percebi que já não existiria nenhum set hoje em dia, isso eu percebi. Agora não consegui encontrar referência a set nenhum. E pronto, lá está, o meu trabalho nesse aspecto é muito facilitado porque eu só tenho que aflorar assim a questão ao de leve e não tenho que saber nada sobre set nenhum, a menos que seja chamado para um programa de história para falar sobre isso. Mas eu fiquei mesmo convencido na altura que não existia set nenhum. Ou pelo menos se tivesse existido eu não tinha acesso a essa informação. E a música foi engraçado, ela tornou-se mais ou menos conhecida sem nunca ter sido gravada. A música, para todos os efeitos, é um inédito ainda, sendo que hoje em dia com a internet já nada é inédito. Mas as versões que existem são o António Zambuja a tocar com uma violinha num programa de televisão, é a Luísa Sobral a dar um passeio de elétrico por Lisboa também a tocar a música, mas assim, em disco, mas também vi o Miguel Araújo em concerto, com o Zambujo junto. Foi uma coisa na rádio. Também está na rádio. Tá. Mas não existe uma versão assim oficial em disco ainda. Há de existir, espero eu. E isto para dizer que eu uma vez estava em casa e recebi uma mensagem no Facebook de uma espanhola, de uma galega, a dizer: sou muito fã da sua música e gosto muito daquela do Pica do Elétrico e diga-me onde é que se apanha o set, que eu gostava de entrar no set e sentir aquela experiência toda. E eu tive que dizer: tenho péssimas notícias, mas não há set nenhum que eu saiba. E quando contei essa história num concerto, coincidências, ela estava lá nesse concerto e depois disse: olha, eu estava lá naquele concerto que contaste a história, não sei o quê. Foi engraçado. Mas lá está, foi tudo invenção da minha cabeça, essa coisa do set. Eu adorei ver este programa, saber que o set foi assim uma linha até de referência tão importante. Eu pouco depois de lançar a música, alguém me mandou uma fotografia do verdadeiro set, a dizer Amial. Devia ser o set de linha, não é? O set barra. Sim, o set com traço. Mas então fiquei a saber. Fiquei muito contente de saber que a minha música não é assim tão imprecisa historicamente. Não, e de facto, como eu referia na peça, o set chega a ser responsável por 10% da receita de toda a STCP, que é de facto, diz bem, da popularidade, de como era uma linha muito, muito concorrida. Não pode ser que a seguir hoje seja responsável por 10% dos meus royalties? Quem sabe? Professor, os elétricos estão novamente na moda. Aqui no Porto temos, por um lado, os turísticos, não é? E por outro lado temos o metro, até com uma alternativa ecologicamente, enfim, mais amiga do ambiente. Nós tivemos sorte de conseguir manter o elétrico histórico, porque o elétrico histórico hoje em dia é muito importante para a dinâmica turística de uma cidade. Isto tanto Porto como Lisboa, foi pena em Coimbra não se ter mantido, mas para o Porto e para Lisboa são muito importantes. É curioso que o elétrico é turístico, mas também algumas pessoas acabam por se deslocar para alguns locais, porque o elétrico antigo tem umas características operacionais que permite vencer outras pendentes, e às vezes são em locais que é difícil ter autocarro e impossível modernizar o sistema. Um dos melhores exemplos é São Francisco, em que o elétrico histórico continua a andar, mas as pendentes são tão grandes que há muita gente
no seu dia-a-dia que acaba por usar o elétrico para ir para aqueles locais, senão não tem opção. Tornam-se quase elevadores, não é? E em Lisboa há muito, aquelas ruas assim a subir e o elétrico só faz isto. Porque as pendentes são muito elevadas. E no Porto temos os clérigos e 30 de janeiro? Sim, mas aqui, conseguiu-se manter uma área junto ao rio e depois conseguiu-se ir até a cordoaria, e depois há outra parte que só o 31 de janeiro vai à batalha. Portanto, é uma forma de manter uma rede com umas características turísticas que é importante. Os turistas gostam imenso de andar e para a memória também da própria cidade. Isso é uma coisa, o elétrico do metro é outra coisa, não é? Portanto, isso é transporte público mesmo, de massas, é a melhor forma de rentabilizar o espaço, imensa gente pode circular numa pequena largura, digamos, de espaço, e, portanto, é a única forma de uma área metropolitana viver, é com o comboio e com o elétrico, senão não há hipótese das pessoas chegarem ao centro. E a questão ecológica tem um peso? A questão ecológica é importante, porque há uma grande poupança. Nós somos um país sem combustíveis fósseis, mas somos um país que é sedentário na produção de energia elétrica, essencialmente agora com as eólicas. E, portanto, esta transformação de modos de transporte que usam os combustíveis fósseis para modos de transporte que usam eletricidade, também em termos da nossa balança de pagamentos é excelente, porque nós temos um tipo de energia e não temos a outro. Miguel, e depois eu vou pedir ao Miguel para nos cantar um bocadinho do pica, mas porquê o pica? Pois eu sempre ouvi a expressão como pica, portanto fiquei a saber que não é uma expressão nacional, pelo menos no sul do país não se usa, que eu saiba essa expressão, é o revisor, não é? Em Lisboa eles não sabem sequer o que é o pica. No Brasil muito menos, ainda pior, porque pica é outra coisa muito pior no Brasil. mas pica, eu sempre o pica do autocarro, na minha gíria, a gíria que chegou até mim é o nome daquela função, daquela profissão, é o pica. O trinca eu nem conhecia, o trinca. O trinca também. Mas o nome é revisor, não é o nome assim oficial. Sim. Não é? Ou cobrador. Mas o trinca também é uma gíria, não é? Sim. Trinca, talvez mais antiga, talvez anterior à minha geração. Sim. Eu sempre ouvi como pica. Agora já não há... É engraçado que em São Francisco mantêm na mesma o guarda-freio e o cobrador. E aqui no Porto mantivemos o cobrador durante muito tempo. E eu acho que o cobrador era quase o agente comercial. Eu tenho pena que se tenha deixado de ter o cobrador aqui no Porto e em Lisboa. Portanto, agora com os agentes únicos, não é preciso cobrador, mas eu acho que transformando em elétrico turísticos, eu acho que o cobrador passa a ter sentido ser reposto. Até porque hoje a tarifa é cara, portanto aquilo hoje tem outro nível de rentabilidade. Eu acho que era uma forma de voltar ao que era antigamente, porque hoje acho que começa a haver economicidade para repor o cobrador. Pois. Mas antes, nos autocarros até havia as duas coisas. Havia aquela maquineta onde a gente metia a senha e depois andava lá era mais o fiscal, não é? Fiscal. Isso ainda existe. Mas também tinha o alicatezinho para... Okay. Havia as duas coisas, a maquineta e o funcionário. O professor estava-nos aqui a colocar uma outra questão importante, nomeadamente para um programa como este, que é a questão da preservação da memória. De facto, estou perfeitamente de acordo consigo quanto à importância que poderia ter novamente o pica no elétrico. É engraçado que eu, quando fui a São Francisco, fiquei realmente perceber que se está a manter tudo, aquilo que cada vez é mais utilizado. Aqui o elétrico também é muito utilizado pelos turistas e está um bocadinho descaracterizado em relação ao que era originalmente. Precisamente por causa disso. Embora a maior parte do equipamento está como estava, só em termos de segurança é que se melhoraram algumas partes. Fizemos uma coisa que eu acho que é interessante, mantém-se os logotipos também antigos, já aliás se repararem, ainda tem o logotipo dos serviços municipalizados, aquele elétrico ocre com aquele logotipo, aquele era o logotipo de 1946, portanto é um logotipo com memória. É engraçado, quando eu na altura estava na STCP, quando repintamos os elétricos à antiga, e eu lembro que de uma vez nós pusemos lá, e aliás, se entrarem tem isso, nós pusemos a capacidade em lugares
em Logares, porque antigamente Logares escrevia-se com O. Recebi logo umas reclamações que agora já nem Logares sabiam escrever com O. Mas isto voltar ao antigo, eu acho que é importante. Faz parte, sim, o revisor faz parte também da experiência, se aquilo é uma viagem também pelo passado, então que seja conforme era na altura, não é? Mas a memória esta memória em torno dos elétricos no Porto tem passado, porque há de facto imensa gente que alimenta, e ainda bem, esta paixão pelos elétricos. Há vários sites na internet ligados aos elétricos, às antigas linhas, às antigas viaturas, máquinas, mas tem havido, apesar de tudo, um outro tipo de preocupação na salvaguarda da memória. Estou a falar para o professor porque esteve envolvido, por exemplo, na publicação de alguns livros, e isto é ligado também àquele que é digamos, o espaço privilegiado da salvaguarda da memória dos elétricos, que é o Museu do Carro Elétrico. Não é? Nós temos o privilégio no Porto de ter um dos melhores museus, que é um ecomuseu, em que tem uma linha associada ao museu e temos um património de elétricos muito rico, porque durante a história o tipo de modelo mudou muitas vezes. E, portanto, a gente olha, o entusiasta olha para aqueles elétricos e todos eles são diferentes, tecnologicamente são diferentes, os fabricantes são diferentes, portanto, é um património muitíssimo rico. Há outros museus no mundo com uma riqueza como esta, mas juntando elétricos de várias cidades. Agora, um museu como este, com um elétrico de uma cidade só, com muita variabilidade ao longo do tempo e com uma linha a funcionar pendurada e com as oficinas a funcionar, portanto, aquele núcleo tem tudo o que era uma empresa antiga e funciona da mesma forma. E, portanto, é um núcleo muito interessante. Um espaço de memória absoluta na cidade. Bom, ficaríamos aqui seguramente muito tempo ainda a falar sobre os elétricos, sobre o seu património, o seu significado, a sua memória na cidade. Ficaríamos também a falar sobre a linha do SET, mas eu vou aproveitar para me despedir, agradecer quer ao Miguel Araújo, quer ao professor Álvaro Costa o contributo que deram para este nosso programa sobre a linha do SET, mas o melhor mesmo para terminar é ficarmos com o Miguel Araújo e com o Pica do SET. Cedinho, eu salto de mim e vou para a paragem de bandolete à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um belo dia eu vi-o passar. E o meu peito cético por um pica de elétrico voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique daquele alicate, de um modo frenético, um peito que é cético toca a rebate. Se o trem descarrila, o povo refila, mas eu fico num sino, porque o mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Que triste fadário, que itinerário tão infeliz, cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da Cadiz. Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez eu lhe oblitere o peito também. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão.
Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Pois na carreira desta vida vã, nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Muito obrigado. Fala aqui na Carris, mas pronto, era para rimar com feliz.